Você já sentiu uma presença perturbadora em sua casa? Uma sensação de escuridão, divisão ou desespero da qual simplesmente não consegue se livrar? A Bíblia nos diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. O mal procura tomar conta de nossas casas, mas louvado seja Deus. Ele nos deu o poder de vencer. Antes de começarmos, aperte o botão curtir se estiver pronto para descobrir os 7 sinais do mal que espreitam em sua casa e como derrotá-los com a sabedoria de Billy Graham. Deixe um 1 nos comentários se quiser mais conteúdo como este e inscreva-se para se juntar à luta contra as trevas. Não pule adiante. Fique até o fim para uma reviravolta de cair o queixo que o deixará inspirado. Vamos começar. Seção 1. Opressão espiritual. Veja, uma opressão espiritual. A opressão espiritual é uma realidade que muitos vivenciam, mas poucos entendem. É uma presença pesada e sufocante que permanece numa casa, roubando-lhe a paz e a alegria. É a força invisível por trás do medo, da ansiedade e do desespero persistentes, fazendo com que até os momentos mais simples pareçam um fardo. Muitos que vivenciam isso podem não ter palavras para descrevê-lo, mas sabem que algo não está certo. Há uma escuridão que paira, um peso sobre a alma que se recusa a ser levantado. Não são simplesmente as dificuldades naturais da vida, nem é um mero pensamento negativo. É algo mais profundo, algo espiritual. A Bíblia deixa claro que estamos envolvidos numa batalha espiritual, quer reconheçamos isso ou não. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 6:12 que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra a maldade espiritual nos lugares celestiais. As forças das trevas procuram infiltrar-se nos lares para criar uma atmosfera onde o desânimo, a dúvida e o medo prosperem. Um lar deveria ser um lugar de refúgio, um lugar de paz onde habita a presença de Deus. Mas quando a opressão espiritual se instala, sente tudo menos isso. Um dos sinais mais reveladores de opressão espiritual num lar é um peso inexplicável. É a sensação de estar sobrecarregado sem motivo, a sensação de que algo invisível está pressionando a atmosfera. Pode vir na forma de ansiedade que se recusa a diminuir, de um medo paralisante que toma conta do coração ou de uma sensação avassaladora de desespero que se apodera de uma família. Esta opressão pode manifestar-se de diferentes maneiras: conflitos constantes entre familiares, pesadelos recorrentes, uma inquietação inabalável ou mesmo uma aversão à oração e às coisas espirituais. Alguns podem notar uma mudança repentina no humor, sentindo-se irritados ou inquietos sem motivo aparente. Outros podem lutar contra uma sensação incomum de confusão, como se sua mente estivesse turva, incapaz de pensar com clareza. O inimigo tem prazer em manter as pessoas em cativeiro, em mantê-las presas num ambiente de medo e desesperança. Ele é um ladrão que vem apenas para roubar, matar e destruir. E uma de suas maiores táticas é sufocar a vida espiritual de uma família através da opressão. Ele procura drenar a fé dos crentes, silenciar as suas orações e fazê-los sentir-se abandonados. Ele quer que eles acreditem que a sua situação é desesperadora, que não há como escapar da escuridão que os rodeia, mas a palavra de Deus diz-nos que isto é uma mentira. Muitas vezes, a opressão espiritual encontra o seu ponto de entrada através de compromissos aparentemente pequenos. Pode começar com um afastamento sutil de Deus, uma negligência na oração ou uma indiferença às Escrituras. Quando um lar não está cheio da presença de Deus, torna-se vulnerável ao ataque espiritual. Às vezes, a opressão entra através daquilo que é bem-vindo no lar: influências ímpias, entretenimento impuro, objetos associados à escuridão ou até mesmo
comportamentos pecaminosos que não são abordados. O que as pessoas permitem entrar em suas casas moldará a atmosfera espiritual, seja para o bem ou para o mal. Também é importante reconhecer que opressão espiritual não é o mesmo que possessão. A opressão é um ataque externo, destinado a pesar sobre o crente, a enfraquecer a sua fé e a perturbar a sua comunhão com Deus. O objetivo é criar um desânimo tão forte que a pessoa se sinta exausta demais para orar, sobrecarregada demais para acreditar e sobrecarregada demais para lutar. No entanto, a opressão não significa que o inimigo venceu. Embora as forças das trevas procurem pressionar, elas não podem resistir ao poder de Deus. A presença do mal não pode permanecer onde o nome de Jesus é elevado. Seção 2. Discórdia e divisão. Sinal número 2. Discórdia e divisão. A discórdia e a divisão estão entre as maiores ferramentas que o inimigo utiliza para destruir lares, famílias e relacionamentos. Onde há unidade, há força, mas onde há divisão, segue-se a destruição. O inimigo sabe disso muito bem e é por isso que procura constantemente semear conflitos entre aqueles que deveriam estar mais próximos. Ele não precisa lançar um grande ataque quando pode simplesmente plantar conflitos pequenos e sutis que se transformam em ressentimentos profundos. Muitas famílias nem sequer se apercebem de como a divisão se instalou. Sabem apenas que o que antes era um lugar de amor e carinho tornou-se agora um campo de batalha de hostilidade e mal-entendidos. Muitas vezes, começa de maneiras que parecem insignificantes. Uma palavra dura, dita em frustração, um mal-entendido não resolvido que se agrava, uma ofensa levada a sério em vez de perdoada. Pouco a pouco, a atmosfera no lar muda de paz para contenção. A raiva substitui a paciência e a amargura substitui a graça. Simples divergências transformam-se em discussões explosivas, e o que deveria ter sido reparado com um humilde pedido de desculpas transforma-se num muro de orgulho. Quanto mais tempo a discórdia criar raízes, mais difícil se tornará derrubá-la. A Bíblia fala claramente sobre os perigos da divisão. O próprio Jesus disse que uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. O inimigo prospera na divisão porque enfraquece tudo o que toca. Uma família dividida não pode apoiar-se mutuamente na fé. Um lar cheio de raiva e ressentimento não pode refletir o amor de Deus. O plano do inimigo é simples: virar o marido contra a esposa, os pais contra os filhos, o irmão contra a irmã. Se ele conseguir fazer isso, poderá manter uma casa inteira no caos. Um dos aspectos mais destrutivos da discórdia é a maneira como ela distorce a percepção. Quando a divisão se instala, as pessoas começam a ver os seus próprios familiares como inimigos, em vez de reconhecerem a verdadeira batalha espiritual em ação. Eles se concentram em suas queixas e mágoas pessoais. Eles ensaiam ofensas passadas em suas mentes, permitindo que a amargura crie raízes mais profundas. Quanto mais eles insistem nessas ofensas, mais o inimigo ganha posição. O que poderia ter sido resolvido com perdão e oração, agora se torna fonte de profundo ressentimento. A divisão também afeta a atmosfera espiritual de um lar. Quando há conflito, fica difícil orar juntos. A adoração parece tensa. A presença de Deus, que deveria ser o alicerce do lar, é deixada de lado por conflitos constantes. Muitos não percebem que a discórdia contínua pode impedir as orações. A Bíblia avisa que quando os relacionamentos não estão em ordem, as orações podem ser obstruídas. Isto acontece porque Deus chama o seu povo a andar em amor, e onde o amor está ausente, o crescimento espiritual é prejudicado. As crianças que crescem em lares repletos de divisões são muitas vezes as que mais sofrem. Eles aprendem observando.
absorvendo os padrões de conflito ao seu redor. Se virem os pais discutindo constantemente, começarão a associar relacionamentos com conflitos. Se testemunharem ressentimentos em vez de reconciliação, eles também terão dificuldade em perdoar. O inimigo sabe que a divisão não afeta apenas a geração atual, mas também estabelece um precedente para a próxima. Existem muitas fontes das quais a divisão pode surgir: orgulho, falta de perdão, ciúme, falta de comunicação e até mesmo ataques espirituais destinados a quebrar a unidade. Quando não é controlado, ele se inflama como uma infecção, envenenando todas as interações e roubando a paz do lar. O menor desacordo pode se tornar uma montanha quando o inimigo está em ação. Onde não há humildade, não há reconciliação. Onde não há graça, não há paz. Um lar dividido torna-se um lugar onde o amor é tenso, a alegria é passageira e a esperança parece distante. A divisão espiritual é uma das maiores ameaças a uma família, porque atinge o próprio fundamento daquilo que Deus pretendia que uma família fosse. O lar foi concebido para ser um lugar de unidade, um lugar onde a fé é nutrida e onde o amor floresce. Mas quando a discórdia e a divisão entram, mudam o foco da fé para a frustração, do amor para o ressentimento, da paz para o conflito. O inimigo não precisa destruir uma casa de uma vez, ele só precisa criar conflito suficiente para fazê-lo desmoronar por dentro. Pequenos mal-entendidos estão separando ainda mais sua família? Se você quer saber como reconstruir a unidade, clique em curtir agora e deixe um comentário paz, para que possamos orar por nossa família. Seção 3. Perda de paz e alegria. Sinal. Número 3. Perda de paz e alegria. A perda da paz e da alegria é um dos sinais mais claros de que algo está espiritualmente errado num lar. Deus pretendia que os lares fossem locais de descanso, lugares onde a sua presença habita e onde o seu amor é sentido. Mas quando a paz e a alegria estão ausentes, o lar torna-se um lugar de turbulência, inquietação e exaustão emocional. Muitos não percebem como essa perda ocorre gradualmente. Nem sempre acontece em um único momento. Em vez disso, desaparece pouco a pouco, até que um dia a pessoa acorda e percebe que o que antes era um lugar de refúgio tornou-se um lugar de tensão, tristeza e secura espiritual. A perda da paz muitas vezes começa com uma corrente de ansiedade. A preocupação invade o coração e a mente, enchendo o lar com uma atmosfera de desconforto. As conversas ficam tensas, o sono fica agitado e uma sensação silenciosa de pavor começa a tomar conta de tudo. Este não é o tipo de preocupação que surge do estresse diário normal. É um peso mais profundo e persistente que se recusa a ser eliminado. Isso rouba o riso da casa, rouba a capacidade de relaxar e faz com que até os momentos simples pareçam onerosos. As pessoas podem tentar se distrair disso, preenchendo seu tempo com atividades ou entretenimento, mas nenhuma distração pode restaurar o que foi perdido. A alegria é outra vítima num lar onde a inquietação espiritual criou raízes. Onde antes havia riso e gratidão, agora há frustração, negatividade e vazio. A alegria que antes enchia uma casa desaparece, sendo substituída pela irritabilidade, pela insatisfação ou mesmo pela tristeza total. Os membros da família começam a se afastar uns dos outros, isolando-se emocionalmente. O calor, que outrora definia o lar, desapareceu, deixando uma frieza que não pode ser ignorada. Mesmo as ocasiões mais felizes parecem vazias, porque a alegria não tem a ver com as circunstâncias. É um fruto do espírito, e quando um lar não é espiritualmente saudável, a verdadeira alegria está ausente. Um dos aspectos mais perigosos da perda da paz e da alegria é que isso torna as pessoas vulneráveis
a ataques espirituais mais profundos. Quando o coração está perturbado, é mais fácil cair no desespero. Quando essa alegria está ausente, torna-se tentador buscar realização em coisas que não honram a Deus. As pessoas podem recorrer a hábitos pouco saudáveis, procurando alívio de formas que só trazem mais destruição. O inimigo sabe disso e é por isso que trabalha constantemente para drenar a paz e a alegria de um lar. Ele quer que as pessoas se sintam sobrecarregadas, sem esperança e desesperadas. Ele quer que eles acreditem que a vida nunca mais será plena. Há muitas maneiras pelas quais a perda da paz e da alegria pode se manifestar na vida diária. Alguns lares ficam cheios de tensão constante, como se as discussões e a frustração estivessem sempre à espreita, logo abaixo da superfície. Outros tornam-se lugares de silêncio, onde os membros da família já não se conectam, já não partilham os seus corações e já não desfrutam da companhia uns dos outros. Mesmo casas que parecem perfeitamente boas por fora, podem estar espiritualmente vazias por dentro, com todos fazendo o que é necessário, mas se sentindo desconectados, entorpecidos ou exaustos. A perda da paz e da alegria não é apenas uma questão emocional, é uma questão espiritual. A palavra de Deus nos diz que Ele dá a paz que excede todo o entendimento e que em sua presença há plenitude de alegria. Quando essas coisas faltam, é sinal de que algo tomou o lugar de sua presença no lar. Talvez seja a preocupação, talvez seja o pecado, ou talvez seja a influência do mundo que lentamente se infiltra e substitui a fé pelo medo. Seja qual for a causa, a ausência de paz e alegria nunca é o que Deus pretendia. Muitas pessoas convivem com essa perda por tanto tempo que começam a aceitá-la como normal. Eles presumem que o estresse, a tensão e a infelicidade são apenas parte da vida, mas no fundo sabem que algo está faltando. Há um anseio pela paz, um desejo pela alegria que um dia conheceram. Eles podem nem conseguir expressar isso em palavras, mas sentem isso toda vez que se sentam em uma sala que costumava ser cheia de risadas, mas agora parece vazia. Eles percebem isso quando tentam orar, mas se sentem desconectados de Deus. Eles percebem isso quando olham para seus entes queridos e percebem que o calor e a proximidade que antes compartilhavam desapareceram. É uma realidade dolorosa e quanto mais tempo dura, mais difícil se torna acreditar que as coisas podem mudar. Seção 4. Influências profanas. Sinal número 4. Influências profanas. Influências profanas são uma das ameaças mais perigosas e enganosas para um lar. Muitas vezes, entram silenciosamente despercebidos no início, mas com o passar do tempo, começam a mudar o ambiente, as atitudes e até mesmo a saúde espiritual de quem ali habita. Essas influências podem vir de muitas formas: escolhas de entretenimento, relacionamentos, objetos, hábitos ou até mesmo ideologias que sutilmente desviam o foco de Deus. O inimigo nem sempre ataca com uma demonstração óbvia de maldade. Mais frequentemente, ele trabalha através de pequenos compromissos, dessensibilizando gradualmente o coração e a mente até que o que antes era reconhecido como prejudicial seja agora tolerado ou mesmo abraçado. Um lar deve ser um lugar onde habita a presença de Deus, um lugar onde a sua palavra é honrada e a sua paz é sentida. Mas quando influências profanas criam raízes, elas perturbam este ambiente sagrado. Pode começar com algo aparentemente tão inofensivo como um programa de televisão que glorifica o pecado, um livro que promove ideias ímpias ou uma música que enche o ar com mensagens contrárias à verdade de Deus. Com o tempo, o que antes era inaceitável torna-se normal. O que antes magoava o coração
agora passa despercebido. O clima espiritual do lar começa a mudar e, sem perceber, a família fica mais confortável com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Nem todas as influências profanas são encontradas na mídia ou no entretenimento. Às vezes, eles vêm através de relacionamentos. Amizades e associações podem ter um impacto profundo no bem-estar espiritual de um lar. A Bíblia adverte que as más companhias corrompem o bom caráter, mas muitos permitem que relacionamentos tóxicos moldem seus pensamentos, comportamentos e valores. Um amigo que fala constantemente negativamente, que ridiculariza a fé ou que incentiva o comportamento pecaminoso, pode abrir a porta para o declínio espiritual. Mesmo dentro de casa, se houver discussões constantes, desonestidade ou espírito de rebelião, essas coisas podem criar um ambiente onde a escuridão prospera em vez da luz. Os objetos em uma casa também podem ter peso espiritual. Muitas pessoas trazem coisas para suas casas sem considerar o que elas representam. Alguns objetos têm ligações com falsas religiões, práticas ocultas ou influências demoníacas. Mesmo coisas que parecem inocentes, como itens decorativos ou lembranças, podem ter um significado espiritual. Ao longo das Escrituras, Deus ordenou ao seu povo que removesse qualquer coisa que estivesse associada à idolatria ou ao mal, porque ele sabia que essas coisas tinham o poder de afetá-los espiritualmente. O que está fisicamente presente em uma casa também pode impactar o que está espiritualmente presente. As influências profanas nem sempre aparecem como algo perverso na superfície. Às vezes, eles vêm disfarçados de filosofias modernas, ideologias egocêntricas ou ensinamentos que distorcem a palavra de Deus. O mundo promove constantemente mensagens que entram em conflito com as Escrituras, ideias que colocam os desejos pessoais acima da justiça, que justificam o pecado ou que encorajam as pessoas a redefinir a verdade de acordo com as suas próprias preferências. Quando essas crenças são adotadas, elas começam a moldar decisões, ações e até mesmo a forma como as pessoas se relacionam com Deus. Um lar cheio de tais influências acabará por se tornar resistente à verdade bíblica. Um dos efeitos mais perigosos de permitir influências profanas em um lar é a maneira como elas criam entorpecimento espiritual. No início, pode haver desconforto ou convicção, mas com o tempo, a exposição repetida entorpece a consciência. As coisas que antes causavam preocupação não parecem mais tão ruins. As orações tornam-se menos frequentes, a adoração parece vazia e a fome pela presença de Deus desaparece. É um lento afastamento da verdade e o inimigo sabe que, se conseguir entorpecer os sentidos espirituais, poderá mais facilmente levar as pessoas para trevas mais profundas. Muitos lares hoje estão cheios de coisas que Deus nunca pretendeu que existissem, seja entretenimento que glorifica o pecado, relacionamentos que afastam as pessoas da fé ou objetos e ideologias que convidam à escuridão espiritual. Essas influências podem afetar o coração, a mente e a alma. O inimigo não precisa destruir uma casa com um ataque repentino. Ele só precisa de introduzir compromissos suficientes para enfraquecer os seus alicerces. Com o tempo, a presença de Deus é substituída pela presença de coisas que se opõem a Ele, e quando isso acontece, o lar não é mais um lugar de refúgio espiritual, mas um lugar onde o inimigo ganhou uma posição segura. Seção 5. Tentação e pecado persistentes. Sinal número 5. Tentação persistente e pecado. A tentação persistente e o pecado estão entre as forças mais destrutivas que podem tomar conta de um lar. A tentação em si não é um pecado, mas quando é constantemente alimentada, quando é permitida que persista,
abre a porta para o declínio espiritual. O inimigo é implacável na sua busca, procurando todas as oportunidades para atrair, distrair e enfraquecer a fé daqueles que desejam seguir a Deus. O que começa como um pensamento passageiro ou um pequeno compromisso pode rapidamente se transformar em uma fortaleza, enraizando-se no coração e espalhando-se por toda a casa como um veneno. O pecado nem sempre se anuncia com grande força. Muitas vezes, começa silenciosamente, sutilmente, de maneiras que parecem insignificantes à primeira vista. Um pensamento persistente que não é rejeitado, uma pequena indulgência que não é controlada, um momento de fraqueza que mais tarde é desculpado em vez de se arrepender. Com o tempo, esses momentos se complementam, criando um padrão que se torna cada vez mais difícil de quebrar. O que antes era reconhecido como errado, agora parece normal. O que antes produzia convicção, agora parece justificável. Este é o perigo da tentação persistente. Desgasta a resistência até que a rendição não pareça mais um fracasso, mas uma inevitabilidade. A Bíblia alerta repetidamente sobre os perigos do pecado porque nunca se contenta em permanecer pequena. Exige mais. Isso cria raízes mais profundas, cega o coração e entorpece a consciência. Quanto mais tolerado, mais difícil se torna reconhecê-lo e mais fácil se torna justificá-lo. O inimigo sabe que o pecado, uma vez estabelecido, traz destruição, nem sempre imediatamente, mas sempre eventualmente. Um lar onde o pecado permanece incontestado se tornará um lugar onde a vida espiritual começa a definhar. A tentação nem sempre é óbvia. Às vezes, isso vem na forma de distrações sutis que desviam a atenção de Deus. Pode não parecer algo mal à primeira vista, mas qualquer coisa que consistentemente tenha prioridade sobre a oração, a adoração ou a obediência a Deus, torna-se uma armadilha. O inimigo nem sempre precisa tentar com pecado flagrante. Às vezes, se uma pessoa está ocupada demais para orar, cansada demais para buscar a Deus, ou ocupada demais com atividades mundanas, o coração lentamente se afasta do Senhor. A tentação persistente muitas vezes ataca primeiro a mente. Pensamentos que deveriam ser levados cativos podem permanecer. Desejos que deveriam ser rendidos são atendidos. Quanto mais essas tentações são alimentadas, mais fortes elas se tornam. Muitos não percebem que a batalha está ganha ou perdida na mente muito antes de se manifestar em ações. Se a tentação não for resistida pela raiz, ela se transformará em algo muito mais difícil de superar. Quanto mais se diverte, mais exige. O que começa como um único pensamento pode se transformar em uma ação repetida, e o que começa como um momento de fraqueza pode se tornar um padrão de pecado. Um dos maiores perigos do pecado persistente é a forma como distancia o coração de Deus. Isso cria vergonha, culpa e entorpecimento espiritual. O desejo de orar diminui. A fome pela palavra de Deus desaparece. A adoração parece vazia. Uma pessoa ainda pode seguir os movimentos da fé, mas por dentro ela se sente desconectada. É assim que o pecado escraviza. Não afeta apenas as ações, mas também afeta a alma. O inimigo não quer nada mais do que criar um lar onde o pecado seja tolerado, porque ele sabe que, uma vez que crie raízes, será cada vez mais difícil removê-lo. O pecado também afeta os relacionamentos dentro de um lar. Isso cria tensão, desconfiança e distância emocional. Um lar onde o pecado está presente, mas não é abordado, muitas vezes estará repleto de lutas ocultas, fardos não expressos e conflitos não resolvidos. O inimigo prospera em segredo, encorajando as pessoas a manterem as suas lutas escondidas, em vez de as trazerem para a luz. Mas o pecado que permanece nas trevas só se torna mais forte. É preciso
honestidade, arrependimento e o poder de Deus para se libertar de suas garras. Muitas pessoas acreditam que podem administrar o pecado, que podem permitir um pequeno compromisso sem que ele assuma o controle. Mas o pecado nunca permanece pequeno. Ele se espalha, corrompe e destrói. Isso embota a sensibilidade à voz de Deus, tornando mais difícil ouvi-lo, mais difícil sentir sua presença e mais difícil andar em sua vontade. Não afeta apenas quem cai nela, afeta toda a família, seja através da raiva, da luxúria, da desonestidade, do orgulho ou de qualquer outra forma de pecado. Seus efeitos nunca são isolados. O que uma pessoa permite em sua vida influenciará inevitavelmente as pessoas ao seu redor. O inimigo sabe que se conseguir manter a tentação constante, se conseguir fazer com que o pecado pareça inevitável, poderá enfraquecer a fé de um lar inteiro. Ele não precisa que as pessoas renunciem à sua fé. Ele só precisa que eles se comprometam o suficiente para que a sua fé se torne impotente. Quando a tentação é persistente e o pecado não é contestado, o resultado é sempre uma derrota espiritual. O que pode começar como um pequeno ponto de apoio pode rapidamente tornar-se uma fortaleza. E o que parece administrável hoje pode tornar-se incontrolável amanhã. Seção 6. Falta de oração e apatia espiritual. Sinal número 6. Falta de oração e apatia espiritual. A falta de oração e a apatia espiritual estão entre as condições mais perigosas que podem tomar conta de um lar. Eles não chegam com força repentina, nem criam alarme imediato. Em vez disso, eles se infiltram gradualmente, despercebidos a princípio, drenando lentamente a vitalidade espiritual dos indivíduos e das famílias. O que antes era um lar cheio de oração, adoração e devoção a Deus, torna-se um lugar onde a fé parece distante e as disciplinas espirituais tornam-se fardos em vez de alegrias. O inimigo nem sempre ataca com medo ou caos. Às vezes, ele simplesmente trabalha para deixar as pessoas despreocupadas e distraídas. A oração é a base de uma vida espiritual forte. Não é apenas um ritual ou um dever religioso, é a comunhão com Deus, uma tábua de salvação que conecta os crentes à sua presença, ao seu poder e à sua orientação. Um lar onde a oração está presente é um lar guardado, fortalecido e cheio de paz. Mas quando a oração começa a desaparecer, o mesmo acontece com a força espiritual desse lar. A ausência de oração cria uma abertura para o inimigo semear dúvidas, preocupações e desânimo. Sem oração, a fé enfraquece, a esperança diminui e os corações ficam frios em relação às coisas de Deus. A apatia espiritual muitas vezes segue de perto a falta de oração. A apatia é uma doença da alma que cresce lentamente, fazendo com que a fé, antes vibrante, pareça monótona e sem vida. Não é uma rebelião total, nem uma rejeição intencional de Deus. Em vez disso, é uma perda silenciosa de paixão, uma indiferença aos assuntos espirituais que antes agitavam o coração. Uma pessoa ainda pode acreditar, ainda pode reconhecer a verdade, mas não há fogo, nem urgência, nem fome pela presença de Deus. Eles podem frequentar a igreja por hábito, ler a Bíblia ocasionalmente e até fazer orações rápidas antes das refeições. Mas, no fundo, se sentem desconectados. A alegria da salvação parece distante e o desejo pela justiça torna-se fraco. Um dos maiores perigos da apatia espiritual é que muitas vezes ela passa despercebida. Uma pessoa que está enfrentando medo, tentação ou dificuldades reconhecerá sua luta e procurará ajuda, mas a apatia embota a consciência da necessidade. Isso deixa a pessoa confortável na complacência, convencendo-a de que está bem do jeito que está. Substitui a busca de Deus por distrações, fazendo com que as coisas mundanas pareçam mais atraentes do que o tempo gasto em sua presença. Entretenimento,
trabalho, hobbies e até mesmo coisas boas podem se tornar substitutos da verdadeira fonte da vida espiritual. O inimigo não precisa virar uma pessoa contra Deus se ele puder simplesmente torná-la desinteressada nele. A falta de oração e a apatia espiritual não são apenas lutas individuais, eles afetam famílias inteiras. Quando a oração desaparece de uma casa, a atmosfera muda. As conversas espirituais tornam-se raras e a fé começa a parecer algo distante, em vez de algo vivo e ativo. Os pais podem ter dificuldade em ensinar Deus aos filhos, porque eles próprios se sentem desconectados. Os casamentos podem sofrer porque falta a unidade espiritual. Um lar que antes parecia cheio da presença de Deus, agora parece vazio, sem o calor e a orientação do seu espírito. Existem muitas razões pelas quais as pessoas caem na falta de oração e na apatia. Às vezes, é por causa do desânimo, orações não respondidas, lutas prolongadas ou uma sensação de que Deus está distante. Outras vezes, é por causa da ocupação. As exigências da vida tornam-se esmagadoras e as disciplinas espirituais são deixadas de lado. Pequenos compromissos também podem levar à apatia. Quanto mais tempo se gasta consumindo as coisas do mundo, menos a alma tem fome das coisas de Deus. E às vezes, o inimigo trabalha para incutir dúvidas, sussurrando que a oração não faz diferença, que buscar a Deus é uma perda de tempo, que a fé é irrelevante na vida diária. Quanto mais tempo a falta de oração persistir, mais difícil será retornar a um lugar de fé fervorosa. Um coração que antes ansiava pela presença de Deus começa a sentir-se contente sem ela. O que antes era uma parte essencial da vida, agora parece opcional. Com o tempo, a apatia espiritual se transforma em secura espiritual, e a secura pode levar à morte espiritual. O inimigo sabe que se conseguir impedir as pessoas de orar, poderá impedi-las de andar na plenitude do poder de Deus. Um lar sem oração é um lar sem proteção espiritual, e um coração sem fome de Deus é um coração vulnerável ao engano. Quando um lar está cheio de apatia espiritual, os efeitos são sentidos em todas as áreas da vida. A paz torna-se frágil, a alegria torna-se passageira e a fé enfraquece. As pessoas ainda podem falar sobre Deus, ainda reconhecer a sua existência, mas ele não está mais no centro. A falta de oração remove o escudo da fé, tornando a alma mais suscetível ao medo, à dúvida e à tentação. A apatia causa uma erosão gradual da convicção, fazendo com que o pecado pareça menos sério e a santidade pareça menos importante. O fogo que antes ardia intensamente diminui até quase não brilhar. O inimigo não precisa destruir um lar através de ataques óbvios se puder simplesmente torná-lo espiritualmente passivo. Um lar onde a oração é negligenciada e a fé é morna já está em perigo. A ausência de oração não é apenas falta de palavras dirigidas a Deus. É a ausência de busca, a ausência de dependência dele, a ausência de relacionamento verdadeiro. E quando a oração está ausente, o mesmo acontece com o poder, com a paz, com a alegria profunda e permanente que só advém de caminhar intimamente com o Senhor. Seção 7. Resistência à presença de Deus. Sinal número 7. Resistência à presença de Deus. A resistência à presença de Deus é um dos sinais mais claros de problemas espirituais num lar. Nem sempre surge na forma de rebelião aberta, mas frequentemente revela-se através de um retraimento silencioso, de uma evitação das coisas de Deus, de um desconforto crescente com a oração, as escrituras ou a adoração. Uma casa que antes era um lugar de calor espiritual começa a ficar fria. As conversas sobre fé tornam-se tensas e uma barreira invisível parece surgir entre o coração e Deus. As conversas sobre fé tornam-se tensas
e uma barreira invisível parece surgir entre o coração e Deus. A resistência pode não ser intencional no início, mas se aprofunda com o tempo, tornando mais difícil aproximar-se dele. Existem muitas razões pelas quais a resistência à presença de Deus cria raízes. Às vezes, começa com uma decepção, uma oração que parecia não ser respondida, uma provação que parecia insuportável, um período de dificuldades que deixou feridas no coração. Em vez de se aproximar de Deus em busca de conforto, a pessoa pode, sem saber, começar a se afastar, sentindo-se como se Deus estivesse distante ou indiferente. A dor se transforma em hesitação. A dúvida surge. O que antes era uma busca alegre por sua presença, torna-se um esforço que parece difícil, até mesmo indesejado. O pecado também desempenha um papel poderoso na criação de resistência. Quanto mais uma pessoa abraça o pecado, mais resistirá à presença de Deus. O coração humano não foi projetado para manter a santidade e a rebelião voluntária ao mesmo tempo. Quando o pecado não é confessado e não controlado, cria uma aversão natural à presença de Deus. Em vez de correr para ele, a pessoa encontrará maneiras de evitá-lo. A ideia de orar traz desconforto. A adoração parece vazia e a Bíblia parece pouco atraente. Isto acontece porque a presença de Deus convence e chama ao arrependimento. Mas o pecado endurece o coração, tornando-o indisposto a ceder. Outra causa de resistência é o orgulho. Quando as pessoas começam a acreditar que podem viver as suas vidas sem a orientação de Deus, gradualmente o afastam. Eles podem não rejeitá-lo completamente, mas não dependem mais dele. A autossuficiência substitui a rendição. Eles fazem os seus próprios planos, seguem a sua própria sabedoria e procuram os seus próprios desejos sem considerar se estão alinhados com a vontade de Deus. Com o tempo, essa independência se transforma em entorpecimento espiritual. A necessidade de Deus não parece mais urgente e sua presença se torna algo que pode ser deixado de lado, em vez de algo essencial. As distrações mundanas também contribuem para esta resistência. Quando uma casa está cheia de entretenimento, agitação e barulho sem fim, sobra pouco espaço para Deus. Quanto mais tempo e atenção são dedicados às coisas do mundo, menos o coração deseja as coisas do Espírito. As pessoas se acostumam a uma vida acelerada, mudando constantemente de uma tarefa para outra, enchendo suas mentes com tudo, exceto a palavra de Deus. O inimigo nem sempre precisa virar as pessoas contra Deus. Ele só precisa mantê-los ocupados demais para buscá-lo. Quanto mais distraída uma pessoa fica, mais distante ela se sente de sua presença. A resistência espiritual muitas vezes se revela de maneiras sutis. Uma pessoa pode começar a ficar irritada com sermões que a desafiam. Eles podem evitar conversas profundas sobre fé, preferindo manter as coisas superficiais. A adoração pode começar a parecer uma tarefa em vez de uma alegria. A oração pode tornar-se pouco frequente ou mecânica. Pouco a pouco, o coração torna-se menos receptivo à voz de Deus. O que antes despertava emoção, agora parece sem importância. O que antes trouxe paz, agora parece desnecessário. O desejo pela sua presença desaparece e o lar começa a ficar espiritualmente seco. O inimigo trabalha incansavelmente para encorajar esta resistência. Ele sabe que quando uma pessoa está na presença de Deus, ela é fortalecida, renovada e transformada. Ele sabe que um lar cheio da presença de Deus é um lar no qual ele não consegue se infiltrar facilmente. É por isso que ele semeia dúvidas, desânimo, distração e engano. Ele sussurra que a oração é ineficaz, que a adoração é inútil, que Deus está distante. Ele convence as pessoas a buscarem conforto em outras coisas, a ocuparem seu tempo com tudo, exceto na busca de Deus.
E à medida que a resistência aumenta, a fome espiritual desaparece. O desejo de buscá-lo enfraquece. A presença de Deus, que antes trazia alegria, agora parece desconhecida. Esta resistência não afeta apenas os indivíduos, afeta toda a família. Quando a presença de Deus é afastada, o lar perde a sua proteção espiritual. A confusão substitui a clareza, a ansiedade substitui a paz e o conflito substitui a unidade. O inimigo ganha posição, não pela força, mas pela ausência do poder de Deus. Os relacionamentos sofrem. A fé torna-se algo que só é reconhecido em palavras, mas não vivido em ação. Um lar, que antes era um local de oração, adoração e conversação piedosa, torna-se um lugar onde a fé é negligenciada, ignorada ou até mesmo ridicularizada. A resistência à presença de Deus nem sempre é uma decisão consciente. Acontece gradualmente através de uma série de pequenas escolhas, pequenos compromissos, pequenas mudanças de prioridade, mas o resultado é sempre o mesmo: um lar que já não se sente espiritualmente vivo, um coração que já não anseia pela comunhão com o Pai. Inimigo sabe que uma vez estabelecida a resistência, será mais difícil libertar-se. O que antes parecia natural, buscar a Deus, adorar, orar, agora parece desconfortável, desconhecido e até indesejado. O mal nem sempre se manifesta de forma óbvia. Às vezes, ele se infiltra sutilmente em nossas vidas, influenciando nossos pensamentos, relacionamentos e atmosfera espiritual, mesmo sem percebermos. É por isso que reconhecer e abordar os sinais de escuridão espiritual em nossos lares é tão importante. Como Billy Graham enfatizou muitas vezes, um lar deve ser um lugar de paz, fé e presença de Deus, e não um campo de batalha para ataques espirituais. Uma das lições mais poderosas desta mensagem é que o nosso ambiente molda a nossa saúde espiritual. Assim como uma atmosfera tóxica, cheia de negatividade, conflito ou influências pecaminosas, pode enfraquecer a nossa fé, um lar enraizado na oração e na palavra de Deus pode ser um santuário de força e renovação. É fácil ignorar as pequenas coisas, escolhas de entretenimento, hábitos ou até mesmo certos objetos que abrem sutilmente portas para a opressão espiritual. Mas quando convidamos Deus para entrar nas nossas casas, preenchendo o nosso espaço com adoração, escrituras e um estilo de vida de santidade, resistimos à influência do inimigo. Outra lição importante é a importância do discernimento espiritual. Muitas pessoas presumem que apenas as ações físicas importam, mas o ambiente espiritual afeta profundamente a nossa mentalidade e as nossas emoções. Se você sentir desconforto, medo ou negatividade constante em sua casa, talvez seja a hora de avaliar o que realmente está acontecendo. Existem conflitos não resolvidos, hábitos de amargura ou distrações que o afastam de Deus? A Bíblia nos lembra em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitem-se então a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de você. Isso significa tomar medidas intencionais, orar pela sua casa, remover influências prejudiciais e cercar-se de sabedoria divina. Mais importante ainda, esta mensagem nos lembra que vencer as trevas não tem a ver com medo, mas com fé. O inimigo prospera com base no medo e no engano. Mas como crentes, temos autoridade através de Cristo. Em vez de insistirmos no mal, deveríamos nos concentrar no poder da presença de Deus. Estabelecer uma forte vida de oração, declarar as Escrituras sobre os nossos lares e viver com integridade são formas práticas de garantir que os nossos lares continuem a ser um lugar onde a luz de Deus brilha. Se esta mensagem falou com você, tome uma atitude hoje. Avalie sua casa, seus hábitos e seu coração. Ore pela orientação de Deus
para remover qualquer coisa que não o honre. E lembre-se, você não está sozinho nesta batalha. Deus está com você e seu poder é maior do que qualquer escuridão. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de, como isto, compartilhar com alguém que precisa ouvir esta verdade e inscrever-se para mais conteúdo que fortaleça sua fé. Além disso, informe-nos nos comentários como você convida a presença de Deus para sua casa. Adoraríamos ouvir sua opinião e encorajar uns aos outros.